Olá, meus caros. Vamos conversar sobre uma dúvida muito repetitiva, porque muita gente me procura perguntando a respeito desse assunto, que é a questão do que fazer quando você tem uma empresa que está sem atividades. Se é melhor encerrar a empresa ou se deixa ela parada ou inativa por algum tempo. Antes da gente avançar no assunto do dia, como eu tenho feito sempre, eu vou mandar um abraço aqui para o Lauro Sá Júnior. O Lauro escreveu para a gente um e-mail muito gentil e eu quero agradecer a sua audiência, viu, Lauro? Um abraço para você. Bom, voltando no tema do dia. Então, a história é a seguinte: você tem uma empresa que por qualquer motivo você abriu algum tempo atrás e devido a essas coisas que a vida faz, essa empresa perdeu o objetivo dela. Então, ela prestava um serviço ou ela exercia uma atividade comercial ou industrial qualquer, que hoje em dia ela não existe mais. Então, a primeira coisa importante, até meio óbvio, mas é sempre bom falar do óbvio também, é dizer o seguinte: que não basta fechar as portas da empresa, né? Então, se o imóvel, por exemplo, é alugado, não adianta, fecha as portas do imóvel, entrega a chave de volta na imobiliária, ou se o imóvel é seu, fecha as portas do imóvel e aluga para um outro inquilino qualquer, ou até mesmo vende o imóvel. Isso não resolve o problema da empresa. Porque uma coisa é a existência física da empresa, né, aquele local onde a empresa está estabelecida, e outra coisa diferente é a existência documental da empresa. Então, mesmo que a sua empresa encerre as atividades do ponto de vista de não exercer mais nenhum tipo de atividade, a empresa continua existindo para o governo, nas suas diversas alçadas, né? Então, governo federal, governo estadual, governo municipal, INSS, enfim, todos aqueles órgãos governamentais, eles continuam conhecendo a sua empresa e esperando informações da tua empresa. Então, a primeira coisa que é interessante dizer é o seguinte, é que durante o período em que a empresa ficar inativa, você não pode simplesmente pegar os documentos e guardar numa gaveta. Você precisa manter os cuidados com essa empresa, especialmente do ponto de vista do que a gente chama de obrigações acessórias. Então você tem que continuar fazendo a escrituração, mesmo que sem movimento, tem que continuar fazendo os balancetes mensais, ainda que só para lançar alguma depreciação que tenha. Enfim, você não pode simplesmente guardar a papelada da sua empresa. Existem declarações que devem ser apresentadas para o fisco, como a declaração anual do imposto de renda. No caso das empresas inativas existe um modelo específico para isso, GIA de ICMS para quem é contribuinte do ICMS. Alguns municípios têm a declaração eletrônica de serviço, então a declaração eletrônica de serviço deve se continuar entregando. Enfim, você não pode, né, só porque não tem mais atividade, larga essa papelada. Não pode, você tem que dar um cuidado qualquer. É aí que surge a dúvida central do nosso vídeo de hoje. Eu continuo dando esse cuidado para essa empresa, que às vezes até me custa dinheiro, porque eu preciso contratar um contador para continuar cuidando da empresa, que já não me dá receita nenhuma, ou eu encerro a empresa. Para falar sobre isso, antes eu quero só lembrar, nós temos um vídeo bem interessante na nossa videoteca que fala sobre as providências que você tem que tomar para encerrar a sua empresa. Eu recomendo que você vá assistir esse vídeo lá na nossa videoteca. Depois que você assistir o vídeo, você vai compreender que antes de encerrar a empresa, existem cuidados que você tem que tomar. E, uma vez que você encerrou essa empresa, ela não pode mais exercer nenhum tipo de atividade. Então, a minha recomendação para você é a seguinte: se você tem alguma perspectiva de precisar de uma outra empresa, ainda que num outro negócio, seria recomendável talvez você aguardar um pouquinho. Eu acho que a decisão não pode ser prematura demais. Você não pode, no primeiro dia em que não tem mais atividades, decidir encerrar definitivamente a empresa. Vale a pena pensar um pouquinho no assunto. Agora, se você não tem perspectiva nenhuma mais de voltar a usar essa empresa, seria um desperdício de energia mantê-la funcionando. Então aí seria interessante que você encerre de fato as atividades dessa empresa. Então a primeira perspectiva é essa: possibilidade ou não de voltar a precisar de uma empresa. Uma segunda perspectiva que se aplica em casos muito especiais são aquelas empresas que têm licenças especiais. Então, por exemplo, as empresas que trabalham com importação e exportação precisam de um radar. Se a sua empresa tem o radar, mesmo que ela esteja sem atividade, isso é uma coisa de valor, porque é muito difícil você conseguir um outro radar. Não é impossível, mas dá muito trabalho. Então, para um caso como esse, talvez valesse um pouquinho mais o sacrifício de manter a empresa inativa. Se você tem uma licença qualquer da Anvisa, por exemplo, ou se você tem uma licença qualquer de algum outro desses órgãos reguladores do governo, pode ser que valha uma reflexão especial. Mas caso contrário, se você não tem utilidade para essa empresa, eu não acho que é uma boa ideia mantê-la parada, não. A melhor coisa é encerrar de fato, tá bem? Muito obrigado.